E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio e hoje a gente vai falar de siderurgia. Siderurgia é uma área da ciência dos materiais que cuida da transformação do minério em matéria-prima para a fabricação do ferro e o aço. Então, a siderurgia é um assunto bastante cobrado aí nas provas aí que envolvem materiais, tecnologia dos materiais, e a gente vai ver como que acontece todo esse processo de obtenção dos produtos materiais metálicos ferrosos, né? Então, vamos começar falando da palavra siderurgia. Gente, siderurgia é uma palavra que tem origem da palavra sider, que significa céu, e gia, que significa estudo, né? Então, essa área de materiais está preocupada exatamente com a obtenção dos materiais metálicos, tá? Como é que a gente pode falar um pouco do histórico da siderurgia no Brasil? Bom, o estudo dos minérios, o descobrimento do Brasil sempre esteve envolvido com o assunto de metais preciosos, de minérios, né? Então, a primeira ocorrência de relatos de materiais metálicos, minérios, no Brasil ocorreu logo após o descobrimento, quando o Anchieta informou a corte portuguesa que o Brasil ele era rico, né, nesses minérios, nessas matérias-primas aí. Até então não existia um processamento para a fabricação de matéria-prima ferrosa no Brasil, né? Mas na Europa isso já estava em franca expansão, principalmente lá na Idade Média. Então, por isso que a corte portuguesa ela tinha bastante interesse em obter esses metais preciosos aqui no Brasil, né? Bom, como é que começou a história do processamento de minérios no Brasil? Começou com a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, lá no município de Volta Redonda. Então, a produção de ferro e aço no Brasil ela é marcada pela inauguração da CSN, que se deu lá no final da década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Gente, siderurgia, então, é propriamente a ciência que está preocupada com a obtenção desses minérios, tá? Então, a gente vai falar daqui a pouco a respeito desses minérios. Então, siderurgia é a ciência que está preocupada com a obtenção desses minérios. A metalurgia já é uma área da ciência dos materiais que está preocupada com o melhoramento desses materiais metálicos, né? Melhoramento como? Pessoal, melhoramento, por exemplo, de propriedades mecânicas. Melhoramento da elasticidade, da plasticidade, da dureza em si, tá? Podemos dividir as usinas que processam esses minérios, né, em usinas integradas e não integradas. Estamos falando das usinas de processamento de minério de ferro. Então, as usinas integradas, pessoal, são todas aquelas usinas que extraem e entregam um produto metálico ferroso lá no final da sua cadeia produtiva, tá? E as usinas não integradas são todas aquelas que não têm, elas não compreendem todas as etapas de fabricação do minério de ferro, tá? Por exemplo, esse tipo de usina, ela apenas pega o minério de ferro de uma outra empresa, né, e começa a produzir o ferro e o aço dentro da sua planta industrial, tá? Pessoal, existem algumas diferenciais na produção do ferro e do aço. Bom, primeiro, você vai obter, na primeira etapa, o ferro. Então, para você obter o ferro, você utiliza um equipamento, que no caso é o alto forno. A gente já vai falar desse equipamento. Depois que você obtém o ferro do alto forno, aí você destina esse ferro para a aciaria, que é um local onde se produz aço. Então, primeiro de tudo, você vai ter que produzir o ferro no alto forno, adicionando o minério de ferro e os outros ingredientes, tá? Então vai acontecer um processo físico-químico, onde esse minério vai ser misturado com outros componentes, e aí você vai obter
o ferro gusa, que é o ferro de primeira fusão. Tá? Então, depois que você obtém o aço, só falando um pouquinho do aço aí você vai aplicar processos de conformação mecânica, ou seja, você vai laminar, você vai extrudar, você vai trefilar para obter esses produtos siderúrgicos aí que a gente conhece, que são as chapas metálicas, as vigas, colunas, os perfis metálicos, enfim. Tá? Então, quais são as etapas para a fabricação do ferro no alto forno? Tá? Então, primeiro você vai derreter o minério junto com esses componentes, depois você vai obter esse ferro gusa, vai destinar ele uma parte para aciaria, outra parte para matéria-primas de fabricação de ferro. Você vai executar um processo para transformar o aço líquido em perfis, que é chamado de ligotamento contínuo, e depois você vai esmagar esse material, como eu falei agora há pouco, você vai trefilar, você vai lingotar, vai laminar para transformar esse produto em produtos siderúrgicos comuns. Tá? Então, vamos falar agora lá do início, na obtenção do ferro gusa, onde o primeiro composto, o composto principal do minério de ferro, é a magnetita, a hematita e a limonita. Porque o ferro, você não obtém ele apenas de um minério, você pode obter ele de 5 minérios de ferro. Então, os principais são esses aqui que eu estou mostrando aí na tela, vocês estão vendo. A magnetita, que é considerada o minério de ferro com maior percentual de ferro, a hematita, que tem médio teor, e a limonita, que é um minério de ferro com baixo teor de ferro. Então, está muito claro para nós que quanto maior o percentual de ferro, mais ferro e aço você vai conseguir produzir. Tá? Pessoal, antes desse minério ir para o alto forno, onde ele vai ser processado, você precisa aplicar alguns processos de beneficiamento nesse minério. Então, esses processos eles têm por objetivo você transformar esse minério em granulações uniformes. Então, você vai ter a britagem, você vai ter a moagem, o peneiramento e a pelotização, que são processos de beneficiamento que visam transformar esse minério em grânulos, tá? Grânulos de tamanhos uniformes, tá ok? Bom, aqui nós temos um esquema onde mostra de forma generalizada esse processamento, esse beneficiamento desses minérios. Então, primeiro você recebe o minério aqui, você adiciona água nesse processo para ele aglutinar, né? E aí você pode levar esse minério para um moinho, tá? Ou você pode adicionar mais, colocar outros aditivos nesse minério, né? Por exemplo, a bentonita ou o calcário, e aí você pode transformar todo esse minério em pelotas de diâmetros aproximados de 50 milímetros. Tá? Então essas pelotas, quando elas caírem dentro do alto forno, você vai ter uma combustão mais uniforme, porque você vai ter um tamanho médio uniformizado desse minério. Tá? Então, outros processos que são adicionados no alto forno é o calcário. Então, esse calcário, muitas das vezes, ele está na forma úmida, e aí você precisa aquecer esse calcário para que evapore toda a água presente no calcário. E um dos processos utilizados para secar esse calcário é chamado de calcinação. Tá? A coqueificação também é um outro processo utilizado na obtenção do ferro gusa dentro do alto forno. Ele é um processo também anterior que tem por objetivo você remover, extrair toda a umidade no carvão mineral utilizado dentro do alto forno. Então, a coqueificação ela é um processo onde você coloca o carvão mineral dentro de fornos altamente aquecidos e você acaba volatilizando todos esses compostos úmidos presentes no carvão mineral. Tá? Bom, pessoal, então na próxima videoaula a gente vai falar do alto forno, tá? Então, vejo vocês lá.